Boa tarde, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui diante desta live para trazer mais uma vez a genuína e gloriosa palavra do nosso Senhor. E de acordo com a palavra que vai ser transmitida, quero trazer um tema, e o tema que eu quero trazer para você ouvinte da palavra de Deus: o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos aprender como Jesus Cristo nasceu, como foi o seu nascimento, como surgiu, a primeira mensagem para que Jesus Cristo viesse a nascer. De acordo com Isaías 7,14, fala a seguinte mensagem dizendo assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Olha, meus queridos, amados irmãos, ouvintes da gloriosa, magnânima e santa e bendita palavra de Deus, que neste momento está nos assistindo pela live. A palavra de Deus diz que o profeta Isaías, profeta Isaías, ele já havia profetizado que iria nascer alguém de uma virgem, que este alguém se chamaria o seu nome Emanuel. O que é que se chama, o que é que quer traduzir para a nossa linguagem o significado de Emanuel? Deus conosco. A palavra santa de Deus, ela nos fala que Isaías, ele profetiza o nascimento de Jesus. Mesmo antes de Jesus Cristo ele nascer, já veio alguém antes para profetizar a vinda do Messias, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós formos ler o versículo 6, capítulo 9 do mesmo livro de Isaías, nós entendemos de uma tal forma em que este menino nasceu de uma virgem. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este nome é atribuído ao Senhor Jesus Cristo. Este nome é o nome que tem uma atribuição ao nosso Mestre. Este nome que foi citado: maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tudo isso se resume em Jesus Cristo. Tudo isso se resume na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós formos compreender a palavra gloriosa do nosso Senhor, nós entendemos de uma forma em que o Senhor Jesus Cristo nos dará oportunidades, privilégios, maravilhas e bonança para que nós possamos viver e desfrutar daquilo que nós iremos passarmos na frente, usufruirmos das bonanças que Ele nos dá. De acordo com Miqueias 5:2 diz: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meus queridos, mais uma mensagem verídica, mais uma mensagem sincera, mais uma mensagem verdadeira, mais uma mensagem cheia de fidelidade vinda da parte do nosso Pai Celestial. Nós entendemos aqui neste versículo em que há grandes profecias, que a cidade de Belém, Efrata, posto de pequeno entre os milhares de Judá, dela iria sair alguém que ia reinar e governar sobre Israel. E a Bíblia nos afirma que
As saídas são desde os tempos antigos. Né? E se nós entendermos o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, nós vamos compreender com mais clareza sobre o nascimento do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mais uma vez quero ler. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Antes de Maria se ajuntar com José, a palavra de Deus diz que um anjo, ele desce para falar pessoalmente com Maria. Maria era uma mulher crente, uma mulher que obedecia os mandamentos de Deus, uma mulher que honrava com o seu legado de cristã. Era uma mulher que exercia uma função de cristã. Era uma mulher que não se envergonhava diante do público de algo errônico, de algo contrário. Porque era uma mulher fiel, uma mulher santa, né? Uma mulher que não havia nela algo de incredulidade ou de coisas parecidas assim. Então Maria, ela antes de se ajuntar com José, seu marido, ela achou-se ter concebida pelo Espírito Santo. E ali Maria estava grávida. E a Bíblia diz que José era um homem justo, temente, obediente, na santa e genuína palavra do Senhor, vivia de acordo com seus preceitos, com seus mandamentos, e não queria infamar, não queria gerar escândalo ali. E ele deseja, né, ou ele almeja deixá-lo secretamente. Ele pretende deixar Maria secretamente sem levantar escândalo. E ele sai secretamente, sem ninguém perceber, porque era um homem muito temente a Deus. E a palavra de Deus vai falar para mim e para você, meus queridos, que José, de noite ele dorme e tem um sonho. E o anjo se aproxima de José e diz: José, não temas em receber tua esposa Maria, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então José apressadamente ele volta para sua esposa. Ele entende que ali era um projeto de Deus que estava no ventre de Maria. E ele volta para sua esposa. E então a palavra de Deus diz que José não conhece Maria até o menino Jesus vier a ser nascido no seu ventre, né? Saído da madre, dizendo melhor assim. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha, meus queridos, esta tradução é uma tradução, vamos dizer que hebraica, né? Emanuel, Deus conosco. Deus conosco, Jesus Cristo. Traduzido para os dias da nossa linguagem. Deus conosco, Emanuel. Jesus Cristo, o nosso Salvador,
o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso único caminho, aonde nós adquirimos salvação através da pessoa de Jesus. Se nós formos ler o versículo 26, capítulo 1 do livro de Lucas, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, anunciando, o nome, ou seja, o nascimento, para trazer o nome Emanuel, Deus conosco. O anjo Gabriel, ele anuncia a vinda do Senhor Jesus Cristo. O anjo Gabriel, ele foi o responsável para trazer o anúncio, foi o responsável para trazer o alerta em que Jesus Cristo ia nascer de uma virgem. E assim como Jesus Cristo nasceu, se cumpriu as profecias que estavam já previstas para se cumprirem desde o livro de Gênesis, até o livro de Apocalipse, Desde o livro de Gênesis, nós entendemos que apontava a mensagem para alguém que ia reinar para sempre. E este alguém é Jesus Cristo. Se nós formos entender o livro de Gênesis, o princípio de Gênesis, para o princípio de João, nós entendemos que no livro de Gênesis diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Meus queridos, a palavra de Deus, voltada para João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha, no princípio, Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra como? Através do Verbo, palavra, haja e ouve. Verbo significa palavra. Jesus Cristo é o Verbo, a palavra de Deus anunciada pelo anjo Gabriel, que no ventre de Maria iria nascer um homem cujo homem iria reger as nações com uma vara de ferro. Ele iria ser o rei dos reis. Ele ia governar em Israel. E assim sucedeu conforme a sua escritura. O versículo 14 do livro de João, capítulo 1, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Olha, meus queridos, a palavra santa do nosso Deus, ela vai dizer que este Verbo se fez carne através da palavra anunciada pelo anjo, através da palavra de Deus anunciada pelo anjo Gabriel para uma mulher virgem, Maria, que estava desposada com um varão cujo nome era José. A Bíblia diz que através desta palavra, através deste Verbo, se fez carne. Ou seja, a palavra traga para Maria, gerada no ventre de Maria, um varão, cujo nome se chamaria Emanuel. Traduzido, Deus conosco. Iria reger as nações com uma vara de ferro. E a Bíblia diz que o Verbo, ele se faz carne. Ou seja, através do Espírito Santo de Deus, trago a palavra pelo anjo, se faz carne. E se igualou como nós, humano. Jesus Cristo se fez carne, se tornou carne. Porque ele sentia fome, ele sentia dores, ele
sofria cansaço físico do dia a dia, ele pensava, ele falava, ele caminhava, se movimentava, ministrava a gloriosa palavra de Deus apontada para o reino dos céus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, Espírito Santo, ele se faz carne e habita entre nós. E muitos dos nossos patriarcas foram o testemunha em ver ao vivo. E nós somos também testemunhas em acreditar que ele veio em forma de carne para nos trazer a sua verdadeira palavra. Jesus Cristo foi um exemplo de crente que ele prosperou na sua exemplar comunhão com Deus. Ele veio falando o que era de cima. Ele veio trazendo a mensagem de que era de Deus, pois de lá ele trouxe o Santo Evangelho. E o Santo Evangelho de Deus, para que nós possamos compreender, nós vemos a entender de uma forma eficaz, verdadeira, justa e fiel, que o anjo anuncia o nascimento de Jesus através do Espírito Santo. Nasce Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. No princípio Deus fez os céus e a terra. No princípio, a Bíblia diz, era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo, a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Por mais que alguém não acredite na Trindade, por mais que alguém possa dizer que não existe Trindade, mas eu sempre digo, meus queridos, Deus é o nosso Pai Celestial, Pai da eternidade. Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Filho. Espírito Santo, o Consolador. Pai, o nosso Pai Celestial, que é Deus, Senhor dos Exércitos. Filho, que é Jesus Cristo. E Espírito Santo, que é o Consolador. Trindade Santa. A Trindade, ela é verídica. Pai, Filho e Espírito Santo são a Trindade. Antes de Deus fazer os céus e a terra, já havia Filho e Espírito Santo. Pois ele disse no livro de João, capítulo 1, versículo 1, ele era o Verbo, antes ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E quem que estava com Deus? Estava a palavra, e estava Jesus, o Verbo. O Verbo se chama palavra. Jesus Cristo é a palavra. Ele é a palavra da verdade. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém irá ao Pai senão por ele. Ninguém irá ser salvo se primeiramente não for por intermédio de Jesus. Ele disse, vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se vanglorie. Isso é um dom gratuito de Deus. Só recebe aqueles que crê. Aqueles que crê no Filho de Deus, estes irão ser salvos, porque creu no Filho do unigênito, no unigênito do Senhor e Salvador. Meus queridos, que a graça e a paz de nosso maravilhoso, precioso, magnânimo Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus.